Síndrome de Down e educação infantil. Quais são as 3 perguntas mais frequentes que povoam o imaginário do educador? Vamos conversar sobre isso? Se essa é a sua primeira vez por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Beatriz Araújo, ProBia, sou pedagoga e especialista em desenvolvimento humano. Atuo há mais de 20 anos na educação especial e inclusiva e há mais de 10 anos no AE, Atendimento Educacional Especializado para pessoa com síndrome de Down, com deficiência intelectual e com sinais do transtorno do espectro do autismo. Aqui nós vamos conversar hoje sobre as perguntas mais frequentes que eu recebo lá na caixinha de perguntas e no direct do meu Instagram, o @inclusãopossível.oficial. Respondendo a essas perguntas, vamos compreender os principais aspectos que envolvem a inclusão escolar da nossa criança pequena com T21. Vamos lá? Primeira pergunta. Com que idade a criança com T21 deve ser matriculada na educação infantil? Essa é uma pergunta muito frequente, em geral vem de mães muito preocupadas, sem saber qual é o melhor momento de levar sua criança e de apresentá-la à vida escolar. Precisamos entender que a criança com T21 demanda uma atenção, um cuidado especial na primeira infância, e serão anos determinantes para o seu desenvolvimento posterior. Existe inclusive um protocolo do Ministério da Saúde para que essa criança esteja acompanhada por profissionais específicos de acordo com as complicações que ela pode apresentar para prevenir problemas futuros, por exemplo, para investigar possíveis cardiopatias. Passado esse período de 0 a 2 anos, é indicado sim que essa criança ingresse na educação infantil, por volta dos 2, 3 anos. Não existe uma regra, mas é importante que todos nós possamos compreender que essa criança que tem a síndrome de Down vai sim precisar desse espaço escolar organizado e dessa convivência com os pares, ou seja, com outras crianças da mesma idade, para ir se desenvolvendo e aprendendo cada vez mais. Então, a resposta é: passados os 2 primeiros anos, no momento em que a família se sentir segura em encontrar uma escola que atenda às suas demandas mínimas, ingresse, matricule a sua criança na educação infantil. Vamos à segunda pergunta? Toda criança com T21 precisa de um profissional de apoio, um acompanhante escolar ou auxiliar de desenvolvimento infantil especificamente para ela? Nós sabemos que a legislação preconiza que o aluno público-alvo da educação especial tem direito a um profissional de apoio para acompanhá-lo no seu processo de inclusão escolar. O que precisamos refletir é: será que toda criança ou jovem que tem a síndrome de Down demanda do profissional de apoio escolar? Essa reflexão é polêmica, mas ela é muito necessária, porque ela se relaciona diretamente ao nível de independência que essa criança já revela e à função específica desse profissional de apoio, que é diferente, por exemplo, da função do mediador escolar, do qual nós não vamos tratar aqui. No caso da criança pequena com síndrome de Down, é muito importante que ela tenha sim um profissional de apoio escolar. Em geral, é um auxiliar de classe mais preparado, capacitado, que vai dar atenção específica a essa criança nos cuidados na locomoção, deslocamento pela escola, higiene e alimentação, favorecendo também a interação dessa criança com pares, mas sempre dentro do contexto da sala de aula e orientado pelo professor regente. O auxiliar, o acompanhante, ou seja qual for o nome que este profissional tenha na sua região, não faz nada sozinho. Ele não é o professor dessa criança. Essa criança tem o professor ou professora de educação infantil da sala, que é o responsável maior por ela. Então, esse profissional de apoio deve existir na primeira infância, o que não significa que ele vai acompanhar essa criança ao longo de toda a sua vida escolar. Terceira pergunta, e essa vem dos professores. Tem um aluno com síndrome de Down, com T21, na educação infantil. Preciso fazer o PEI? E a resposta é bem simples. Claro, o PEI, Plano de Ensino Individualizado, vai dar o norte ao professor para que ele possa fazer as adaptações e flexibilizações necessárias de acordo com o desenvolvimento dessa criança, com a demanda que essa criança apresenta, com as respostas que essa criança vai dando. Se é uma criança que tem a síndrome de Down, ela é público-alvo da educação especial e ela vai precisar sim de algumas adaptações. Embora o currículo da educação infantil, a Base Nacional Curricular Comum para a Educação Infantil,
seja assim aplicável a todas as crianças que têm a síndrome de Down, por serem público-alvo da educação especial, vão apresentar sim demandas específicas e nós precisamos estar muito atentos aos aspectos do desenvolvimento relacionados ao desenvolvimento motor, ao desenvolvimento da linguagem e da comunicação, ao desenvolvimento dos aspectos da interação e ao desenvolvimento do raciocínio lógico. É importante que o professor vá registrando no plano de ensino individualizado como essa criança chegou, como ela respondeu aos primeiros estímulos, quais são as informações que a família traz sobre ela e como essa criança vai respondendo às atividades planejadas para ela, para que possa ir replanejando e avaliando o desenvolvimento da criança nesse percurso. São esses registros, inclusive, que vão balizar o relatório pedagógico ao final de todo o percurso do ano letivo. Se você quer saber mais sobre plano de ensino individualizado, comenta aqui, ou melhor, me segue lá no Instagram e busca no link da bio o curso Jornada Formativa, o PEI na Prática, que vai trazer para você toda uma orientação para que você possa fazer o PEI do seu aluno com síndrome de Down tranquilamente e ajudá-lo na sua prática pedagógica com ele. Gostou desse conteúdo? Foi interessante para você? Então curta, comente, compartilhe com outro educador infantil que precisa dessa informação e que quer incluir o seu aluno com síndrome de Down da melhor maneira possível. Aproveite da primeira infância da sua criança com síndrome de Down para desenvolvê-la ao máximo e assim a inclusão vai acontecer da melhor forma, porque a inclusão é possível sim. Eu acredito e tenho certeza que vocês também. Até a próxima!